É um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez para exaltar o nome do Senhor. Às vezes saímos das nossas casas até sem propósito, mas quando tomamos uma direção, a presença de Deus já gera propósito em nós. E em cima de tudo que já foi falado aqui, louvores, eu quero meditar em algumas coisas. O que nós queremos de Deus e o que nós buscamos em Deus. As provas e as lutas fazem parte do processo. Se eu não passar pelo processo, eu não tenho como ser aprovado e nem tem como viver o propósito, porque o propósito acontece em nossas vidas quando nós aceitamos tudo aquilo que Deus quer para nossas vidas. Quando nós sabemos, temos certeza que somos adoradores, como a irmã falou. Quando nós temos essa certeza, não importa o que aconteça, não importa o que se passa no nosso paralelo, nós saímos para adorar. Nós saímos para dizer que nós somos dele, como já foi dito aqui, e ele é nosso. Tenho certeza disso. Que quando você vem buscar o Pai, de forma nenhuma você sai de mãos vazias. De forma nenhuma. Porque Deus não deixa dívida com ninguém. Então eu saio da minha casa para adorá-lo, simplesmente adorá-lo. E aí eu vejo a situação de Jó. Quando se fala em verdadeiros adoradores, Jó foi provado de uma forma dura. Primeiro, o inimigo pediu a Deus para provar. E Deus permitiu. E cada dia, cada hora que passa, chegava uma notícia. Eu vou resumir mais rápido. Chegava uma notícia. Caiu sua casa, mataram seus camelos, e só ficou eu. Imagine você ter uma condição boa, ser uma pessoa bem sucedida, um dos mais ricos do Oriente, e de repente você vê só notícias que está te levando à destruição. Perdeu isso, perdeu tudo, perdeu seus filhos, caiu isso, seu celeiro, roubaram os camelos, e assim foi. E nem em momento nenhum, Jó se entristeceu. A própria mulher disse: amaldiçoa-se teu Deus e morre. Ser adorador é no momento mais difícil da nossa vida. Nós acreditar que o nosso Deus está no controle. Não só falar de boca para fora, mas acreditar que o nosso Deus está no controle. Porque eu tenho que criar um relacionamento com Deus. Porque eu preciso de ouvir a voz de Deus. Eu preciso de ser controlado pelo esse Deus tão maravilhoso. E a gente sabe que nada passa despercebido desse Deus. Nosso Deus é tão amplo que não tem nome. Diga que eu sou. Quando mandou Moisés em cima de um propósito, diga que eu sou. O resto eu me responsabilizo. Ele diz que os céus dos céus dos céus, os 3 céus, não pode conter a glória de Deus. Como Deus pode caber nesse lugar? Como Deus pode caber num lugar tão pequeno? Mas ele cabe. Por isso que ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele, e ele será comigo. Não importa o teu tamanho, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, importa que ele bateu e você abriu a porta. E quando ele entrar, você vai dizer a ele: Senhor, faz morada permanente. Faz morada permanente. Porque aquele que sentiu a presença de Deus um dia, quer que ele more permanente. Criar um relacionamento é saber que ele vai permitir que eu adore ele todos os tempos, que eu viva para ele todos os tempos. Porque a Bíblia diz que ele cuida das nossas famílias, que eu não tenho que me preocupar com comer, o que vou beber, o que vou vestir. Ele está no controle de tudo. Porém eu preciso de ouvir a voz de Deus para não criar confusão no meu interior. O que hoje que nós estamos precisando é saber viver para Deus, é nos curvar, nos entregar e dizer: Senhor, toma a minha família, toma a minha vida, porque aqui tudo é teu, tudo é teu. E nós sabemos que sem Ele não somos nada.
A Bíblia diz que ele chama de existência o que não existe. Aos Romanos 4:17 ele diz: eu chamo de existência o que ainda não existe. Ele abre porta onde não tem porta. O que significa isso? Olha o que é você viver para Deus. Muitas vezes as lutas são tão grandes e você está cercado, sem saída. Aos seus olhos não tem saída. Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão minúsculo, não tenho uma marreta para quebrar essa porta. Mas a palavra de Deus diz que a sua palavra é como uma marreta que esmiuça a penha. E em tudo ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Somente adores, somente adore, e você vai ver o que eu faço na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo de luta, tempo de dores, tempo de nós nos prostrarmos e entregar verdadeiramente a nossa vida a Ele, porque o inimigo não está de brincadeira. A Bíblia diz que ele está nos cercando da melhor maneira que possa nos tragar, e ele é oportunista. Lembra quando ele provou Jesus? Ele esperou Jesus ter fome, Jesus ter sede, depois ele aparece. Nas nossas vidas, ele aprende, ele pega nos mínimos detalhes. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Vigiai e orai, para que nós não possamos sermos pegos de surpresa. E quando eu falo em relacionamento com Deus, eu vejo as dificuldades de Abraão. Imagine Abraão, Sara, uma idade avançada, Abraão muito mais ainda, e Deus prometeu um filho para ele, e nasce esse filho. Primeiro ela falou: como Deus riu do anjo. Mas Deus, quando tem promessa, Deus cumpre, embora para nós seja loucura, embora a nossa visão é tão curta que nós não entendemos o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Depois que nasce a criança, isso é fé. Ele diz a Abraão: Abraão, o que você mais ama é teu filho. Deus nunca vai nos provar assim, porque Ele sabe que a nossa condição é outra. Ele sabe que não temos condições de fazer esse tipo de sacrifício. E Ele pede o que mais Abraão ama. E Ele fala até aonde vai, num dos montes Moriá. Imagine Abraão sem poder falar com a sua esposa, olhar para a criança, e a criança, na hora do sacrifício, fala para ele: pai, cadê o holocausto? Ele leva ele tinha tanta certeza que Deus é verdadeiro e o Deus da provisão, que ele deixa os seus servos lá embaixo. Eu vou subir com o menino e vou descer com ele. E vou descer. E quando ele pega o cutelo, como diz a palavra de Deus, a criança diz a ele: cadê o holocausto, pai? E ele diz: Deus proverá. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da provisão. Às vezes estamos enfrentando os problemas que são tão difíceis para nós, e a palavra de Deus diz: há alguma coisa impossível para esse Deus? Há alguma coisa que Ele não possa resolver? Nós sempre olhamos o tamanho do problema e esquecemos o tamanho do nosso Deus. Sempre abrimos as nossas bocas e falamos para Deus que estamos vivendo momentos difíceis, como que Deus não está vendo. Mas Ele chama-nos de bichinho de Jacó. E do bichinho de Jacó é o que Ele cuida. E quando o Abraão olha do lado, está um carneiro preso. Deus proveu. Imagine, Deus dá e o próprio Deus pede para tirar. Deus chega a Abraão e diz: desce para o Egito. Se eu não entendo a voz de Deus, desce para o Egito, Abraão. E Abraão desceu para o Egito. E ele diz a essa mesma criança que cresce: não sai da onde você está. Não foge do problema.
porque aqui eu te abençoarei. Às vezes nós queremos ter tanto conhecimento e achamos que Deus está falando tanto com a gente. Ele diz, não desça. Se ele fosse seguir o exemplo do pai, ele desceria para o Egito para se livrar do problema. E Deus fala a ele, Isaac, fica aí, e não desça, enquanto eu não determinar o que vou fazer na tua vida. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós nem sonhos criamos, nós nem projetos fazemos, porque o próprio Deus fará o projeto de onde nós temos que andar, onde nós temos que viver, como nós temos que passar e como nós temos que criar. Ele cria o projeto. A gente se preocupa, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, e a Bíblia diz, se o Senhor não guarda a cidade, em nome de Jesus. Nós temos que dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. O salmista levantou, e ele diz assim, eu deitei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Quando nós estamos buscando a Deus de todo o nosso coração, de todo nosso entendimento, nós sabemos que Ele está no controle de tudo, que Ele guarda a tua casa, guarda a tua família, que Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele muda a estrutura, forja caráter, porque Ele sonda os teus pensamentos. Não tem como fugir daquilo que nós achamos que podemos esconder de Deus. Ele diz, eu vou no profundo do teu coração, vou no teu entendimento, e sei o que você está pensando. E Ele diz que Ele sabe muito bem os pensamentos que Ele pensa de nós, são pensamentos de paz, para dar a cada um que nós merecemos. Então, meus amados, eu quero dizer que o Evangelho hoje não é como se prega. Evangelho disso, daquilo, de bênção. E a minha Bíblia diz que eu não só vou ter prosperidade, eu vou ter luta, eu vou ter adversidade. O apóstolo Paulo passou por um processo muito difícil, muito complicado. E ele diz aos Romanos, capítulo 7, 14, ele diz, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu faço eu não devo, porque eu devo eu não consigo, e quando eu faço nem eu mesmo aprovo. Imagine Deus. E quando ele teve o encontro com Deus, ele diz assim, para mim morrer é Cristo, e eu viver é Cristo. Posso passar fome, posso passar sede, posso passar o que for, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viver com Deus precisamos ter uma experiência. E quando ele teve a experiência, ele disse ao próprio Pai, ele disse à igreja, desculpe, eu tive uma revelação que não posso contar a ninguém, que é até doloroso, vou falar que eu sou maluco. E olhei ao Pai, porque ficou uma luta em mim, o espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me gloriasse de tudo aquilo que eu vi. E hoje, o que nós queremos na igreja é glória. É se gloriar porque eu prego bonito, é se gloriar porque eu orei e fulano foi curado, é se gloriar porque eu levantei e fiz tal coisa, é se gloriar porque é um debate de conhecimento entre teológico, entre a palavra de Deus, que dá até medo. Dá até medo. Aí o apóstolo Paulo, na humildade, quando foi preso ele e Silas, qual foi o ego dele levantado? Um louvor para Deus. E o que aconteceu com a prisão? A prisão se abalou. Ele não estava preocupado porque estava preso. Ele não estava preocupado porque ele e o outro estavam lá e estavam louvando. Por isso que ser adorador é uma coisa tão difícil. Eita, agora sim. E quando foi no momento dele ter um encontro com o papai, ele estava acorrentado num presídio. Creio eu que aqueles soldados cruéis disse a ele, eu disse a quem estava preso com ele, quem é Paulo aí? Ele se apresenta.
Se fosse outro, não tem vários, fala aí, não. Foi como um cordeiro. Esperavam que ele ia debater. Não, isso não, isso não, não, isso não. Ele simplesmente baixa a cabeça. Deixa decapitar, até porque não podia. Morreu sem murmurar. Hoje, qualquer tropeção, nós murmuramos. Qualquer coisa que dá contrário, qualquer vento contrário, eu não vou servir mais a Deus. Qualquer coisa que acontece, nós já falhamos, já nos entregamos. Ao invés de olhar para a palavra de Deus, que é viva, eficaz e verdadeira, que tem tudo nela, ao invés de falar para ele, papai, me capacita, para que eu compreenda a tua palavra, e que eu vou viver uma vida tão preciosa lá no céu. Aqui você não leva a sua casa, você não leva seu carro, nem o seu conceito que você aprendeu você leva. Mas lá em cima está anjos, arcanjos, querubins e Jesus se esperando. Aleluia. Vale a pena pagar o preço. Ah, Jesus. E para finalizar, abram as suas Bíblias, porque eu nem... Jesus, eu acho que é mesmo. Espírito, com você. Aos Romanos, 11:33. capítulo 5. Vou trazer, eu vou ler, porque não vai dar nem para pegar. Sim. Capítulo 5. Aos Romanos, capítulo 5. Amém? E versículo 1, 2, 3, 4. Versículo 1. 1, 2, 3, 4. Amém? Olha só. Vou trazer um contexto rápido. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé. Esta graça na qual estamos firmes na fé, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz Perseverança. ciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A experiência não traz confusão. E a esperança não traz confusão. O Espírito Santo traz fidelidade. Agora, voltem em segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. E versículo 16. Vou passar um pouquinho, pode, pastores? Por isso, amém? Todos acharam? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atendendo nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Porque as coisas que se veem são passageiras, efêmeras, e as que não se vê. Aleluia. Vamos lá devagarinho agora que até Romanos 8:36. em Colossenses. Amém? Amém. Em Colossenses, eu vou pregar, eu vou pregar depois. Amém aqui, ó. Colossenses, olha só. Colossenses capítulo 2, e versículo 2 em diante, diz assim: para que os vossos corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu posso buscar algo em outra coisa? Eu posso buscar conhecimento em teologia? Em quem está o conhecimento? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo. Não tem outro, não há salvação sem Ele. Agora, ainda aí, no capítulo 3, versículo 1.
Portanto, Você ressuscita. se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são De cima. onde Cristo está assentado à destra de. Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que. São da terra. Porque Já estáis mortos. mas estás morto na vossa vida, está escondida Em Cristo Jesus, nosso Senhor. em Cristo Jesus, Cristo nosso Deus. Senhor. E quando Cristo Amém. se manifestar.